Então é cor, forma, cheiro, o layout da embalagem, isso tudo faz parte da tangibilização do produto. A publicidade médica, ela sempre teve muita restrição. O meu primeiro emprego como profissional de marketing na área de saúde em 98, a primeira coisa que eu ganhei foi um código de ética e falar assim, leia a parte de publicidade e propaganda, o que você pode, o que você não pode. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico, consultor empresarial, e hoje no nosso episódio falaremos sobre marketing em saúde além das redes sociais. Estamos aqui com a Patrícia Coelho, estamos também aqui com a Juliana Souza e também estamos com Carlos Frederico. Ele é mestre em administração, pós-graduado em marketing e gestão de saúde, graduado em comunicação e publicidade e propaganda, com atuação profissional no segmento de marketing da saúde, atuando há mais de 30 anos nessa área, responsável pelo desenvolvimento e implementação de planejamento estratégico, organizacional, planejamento estratégico de marketing, marketing digital, comunicação interna para diversas instituições da saúde em Minas Gerais, Rio e Belo Horizonte. Pela Abel Marketing e Educação. Docente de graduação e pós-graduação há 22 anos. Leciona as matérias de marketing, administração de serviços, inteligência competitiva e planejamento estratégico em MBAs da PUC Minas. Professor convidado da Fundação Dom Cabral para pós-graduação de gestão hospitalar, marketing, propaganda executiva em saúde, propaganda e desenvolvimento de conselheiros. Atuou como pesquisador bolsista da Universidade de Brasília nos projetos de educação à distância e comunicação institucional da Advocacia Geral da União. Realiza treinamentos em empresas e instituições públicas e privadas há mais de 25 anos, com temas voltados para marketing, brand, excelência em serviços, atendimento ao cliente, teamwork, gestão de crise e imagem, estratégia, marketing hospitalar, endomarketing, empresas de proativas e disruptivas, experiência e jornada do cliente, experiência do colaborador e employer branding. Meu Deus, deixa eu respirar um pouquinho aqui, né? Porque o currículo dele realmente é de peso. E eu estive com ele esse final de semana, né, junto à Fundação Dom Cabral, porque nós tivemos esse módulo e foi fantástico, como eu estava dizendo antes aqui nos bastidores. Eu achava que eu sabia de marketing, até ter a aula do nosso Fred. Vamos chamar de Fred aqui, tá, pessoal? Porque ele mesmo se intitula Fred. Carlos Frederico é muito formal, né, Fred? Carlos Frederico, quando a minha mãe ficava brava comigo. Ah, é verdade. Então, aí é mais tranquilo. Não, Fred já é marketing, né? É pequeno, é fácil de guardar, é comum, então é mais tranquilo. É verdade. Muito bem, Fred, nós estamos aqui com um desafio para a gente poder falar de alguns pontos que são super interessantes nesse nosso tema, que é marketing em saúde além das redes sociais, porque a gente tem visto essa nova resolução, né, que saiu aí do Conselho Federal de Medicina, que vem aí ajudando muitos profissionais a fazer um trabalho fantástico. Mas, né, a gente vê somente nas redes sociais. Então, a gente quer entender um pouco mais, né? A gente vai trazer nesse episódio um pouco sobre serviços, né? As diferenças dos serviços, produtos e aquisição de experiência, marketing de saúde no quesito de marketing externo e interno. Nós vamos falar sobre endomarketing, engajamento, resultados de entrega de valor, brand de serviços de saúde, gerenciamento de crise e gerenciar imagem, né? O gerenciamento de crise e imagem. E os aspectos éticos, né, de marketing em saúde. Temos aí você com essa vasta experiência, inclusive a gente se conheceu, foi uma tremenda coincidência você fazer parte do marketing de onde a minha esposa trabalha. Exatamente. E além de morar no prédio do meu cunhado. Aí é muita coincidência. Muita coincidência, né? Não? É muita coincidência. E a gente se conheceu em Brasília. Então, assim, não, já quero... E se conheceu longe Brasil, ainda. Longe, né? Num curso da Fundação Dom Cabral de gestão, e aí a gente tem esse módulo de marketing da saúde que eu achei fantástico. Ué, que bom.
Foram 2 dias muito proveitosos. E aí eu já quero abrir essa pergunta para você sobre os serviços. Serviços são diferentes de produtos na aquisição e experiência. O que você tem para falar sobre isso? Bom, a questão é a seguinte, quando você vai comprar um produto, seja um celular, uma roupa, uma blusa ou qualquer outro objeto, você tem ali na sua mão, você sente. Você experimenta o celular na loja, você vai na loja, você tem ali o tátil que você coloca a mão na roupa, você experimenta um vestido, uma roupa, você vai fazer um test drive de carro. Isso é tangível. Então, a gente chama isso de atributo de procura. Então, é cor, forma, cheiro, o layout da embalagem. Isso tudo faz parte da tangibilização do produto. Então, para você comprar o produto, é mais tranquilo. Por quê? O produto ele é tangível e ele está à sua disposição. Seja ele online, seja ele na loja física. Já o serviço ele é diferente, ele é intangível. Se eu chegar para você e falar assim, vamos fazer uma aplicação de Botox. Você sabe o que Botox faz, mas como é que é o processo, como é que faz, o que eu tenho que fazer. Ou seja, até então, se eu chegar para você e falar assim, olha, a minha clínica tem uma especialidade tal. Eu estou te falando, eu estou te tangibilizando pelas redes sociais, eu estou te tangibilizando pelo site, mas a experiência é diferente. O produto eu te entrego, o serviço ele é desempenhado. E você faz parte da prestação de serviço. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu posso falar que eu sou excelente na prestação de serviço de um restaurante, mas eu tenho um monte de coisa ali que pode estar concorrendo para essa experiência não ser boa. Né? O produto, você leva o produto para casa. Serviço, o que você leva depois que o serviço acaba é a experiência, que vai ser positiva ou não. Né? O produto eu consigo estocar. O serviço não tem como estocar. Então, aquele profissional de saúde que cancela muito procedimento, troca de horário, e vai deixando esse buraco, vamos dizer, na agenda, ele não recupera isso mais. É igual um avião. O avião decolou, se ele tem 140 assentos e ele decolou com 100, esses 40 ele vai perder. Então, isso é uma questão também, né? Você não estoca serviço. E o processo de decisão é diferente. Para você comprar um produto, um serviço, você busca a informação na internet, você busca informação de amigo e tudo, mas para serviço, você quer alguém que tem uma experiência que passou pela sua. Né? Patrícia, como é que você escolhe um prestador de serviço de saúde seu? Indicação. A gente analisa muito redes sociais também, né? A gente vê os comentários, a gente quer saber a credibilidade do profissional, a questão se teve ou não, o que é da minha área, algum tipo de intercorrência, dependendo do que, né? O produto que eu quero que ele me ofereça. Então, a gente vai olhar muito a reputação dele. Uhum. Mas você vai buscar isso além da rede social, você falou indicação. Claro. Qual indicação que pesa? Quem já fez. Então, assim, se tiver algum conhecido, ótimo. Se não tiver, aí a gente vai ter que pesquisar e ir atrás de quem já fez, né? Exatamente. Por quê? A experiência que a Patrícia vai passar, quando ela te pergunta, Juliana? Quando você pergunta assim, ô Juliana, você já foi no doutor fulano de tal? Eu quero fazer um procedimento estético. Não, já fui nele, ele é ótimo. Uhum. Você já passou pela experiência que ela vai passar. Exatamente. Então, te dá muito mais segurança. E ela, obviamente, vai pesquisar na rede, vai olhar, vai ver isso daí. Hoje você tem o Reclame Aqui. Reclame Aqui, o Google mesmo, né? Google mesmo a pontuação, também, tem como você ver os comentários de como que foi. Tem aquele Doctoralha também, que lá eles... Ele é ótimo. Eles esse ponto é engraçado, que eu vou trazer um caso aqui. O que acontece? Uma tia, né? A tia de um amigo, né? A gente tava conversando e tal sobre botox, sobre procedimentos estéticos, etc. na mesa, né? No final de semana. Ela, nossa, a doutora fulana é ótima e os preços dela são muito bons e tal. Aí quando ela começou a falar, eu falei assim... Ah, entendi. E ela começou a falar uns preços. Como eu sou da área de saúde, eu tenho uma noção de alguns preços, principalmente na área estética e tal, né? Porque a gente recebe muito depois
partir do momento que dá problema, né, de intercorrências, aí a gente trabalha junto com o seguro de responsabilidade civil ali, e aí a gente tem uma noção de precificação. Aí ela falou, não, essa doutora é muito boa e tal. Aí eu falei assim, tudo bem, deixa eu dar uma analisada. Você tem o Instagram dela? Tem. Quando ela me mostrou, posso dizer que ela não era doutora. Ela era formada em... como é que chama? Biomedicina? Biomedicina, exatamente. Ela era formada em biomedicina. E aí, olha como é que confundiu a cabeça dela. Ela falou, mas tá aqui medicina. Eu falei, não, biomedicina é um curso. Sim. Não quer dizer que ela é médica. Exato. Eu achei que era acima até de médica. Não. Olha pra você ver a interpretação. Mas isso acontece demais, gente. Você quer ver uma coisa? E ela colocou na frente doutora. Olha a questão do erro. Então, cuidado. É uma faca de dois gumes. Analisar a rede social, essas coisas. As pessoas se intitulam e colocam. Como é que você vai saber se realmente... Ninguém chega e fala, doutor, tudo bem? Me dá seu diploma aí para eu analisar. Diferentemente de alguns que você chega, você já vê lá estampado. Universidade Federal de Medicina... Tem lá, Universidade Federal de Minas Gerais, medicina, as especializações e tal. Outros não. Então, tem que tomar cuidado. Não, essa questão que você falou de colocar os diplomas e tal. Então, a gente teve um caso muito interessante que uma clínica de Belo Horizonte aqui de psicologia, as meninas assim, extremamente capacitadas, super legais, e elas não comunicavam para os clientes que estavam lá a capacitação delas. Elas tinham um corredor enorme. Eu falei, gente, vocês têm uma galeria de arte aqui para colocar esse monte de diploma que vocês têm. Aí, vamos colocar e tudo para tangibilizar. Ela falou assim, Fred, a gente já notou que às vezes o paciente está aqui esperando para a sessão dele e ele está em pé aqui olhando, vendo e tudo. Ou seja, quando eu falo a questão de tangibilizar o serviço, a questão do diploma não é só uma questão de assim, de estar na parede. O cara está mostrando aí, ó, eu fiz, cara. Então, assim, eu sou capacitado. É capacitado. O que é interessante, o que é importante também é o seguinte, o que eu comunico lá fora, eu tenho que entregar aqui dentro. Então, assim, se eu falei que eu tenho a capacitação e tudo, eu tenho que entregar. Né? Uma outra coisa que é importante, né? A gente fala muito de marketing para captação de paciente e tudo. O marketing na área de saúde, ele tem que ter, até muito semelhante a direito, ele tem que ter uma visão de educação do paciente. Então, eu tenho que educar o paciente, assim como qualquer outro serviço, eu tenho que educar. Você não chega no hotel, na recepção, o cara te dá a chave, fala que hora que é o café da manhã, dependendo do hotel, o cara vai subir com você, vai te mostrar o que tem, tal. Para você chegar numa companhia aérea, você também tem ali as orientações, te chama, ou seja, o serviço ele tem que ser explicado. Né? E tem uma outra coisa também que pesa, porque é o seguinte... É completamente diferente de um produto e um serviço o cliente que a gente tem. Você procura médico quando você está bom? Não. Você procura advogado quando está tudo na boa? Não mesmo. Não, você não procura, cara. Você procura no terror. Então, você procura no terror. Então, imagina o seguinte... O cliente, eu acho que paciente é cliente porque há uma relação de consumo, tá? Sim. Então, assim, se tem relação de consumo, ele é cliente, ele tem os mesmos desejos, ele é um cara digital, que ele sabe o que está na internet, ele quer resolução rápida. A gente tem que estar acompanhando isso. Aí, voltando na história lá do... que a gente estava falando da biomedicina. De informar. O negócio é o seguinte, a gente tem que informar. Então, assim, a gente acha muitas vezes que é só... vamos comunicar, vamos trazer paciente. Não, a gente tem que educar o paciente de como é que funciona, quando ele chega dentro da organização, que é um negócio muito importante, de produto e serviço também, que é diferente. O produto está na prateleira, o serviço eu tenho que ir lá. Sim. Aí você vai falar assim, mas o Google é serviço, eu não tenho que ir lá. Mas se eu não tenho uma retaguarda ótima lá dentro funcionando, a sua pesquisa no Google não vai funcionar. Você está falando isso aí, sobre tangibilizar, eu queria até te fazer uma pergunta. Antes de vir aqui, eu fui agora no dentista e eu fui fazer uma limpeza e tal. Mandar um abraço aí por Igor Terenzi aí, muito, né, meu doutor.
é bem interessante porque você chega lá, você já tem uma experiência, lá é muito bem arrumado e tal, ele já coloca o Propé no seu pé, a menina vem com gel, pra você entrar dentro de onde ele vai fazer a limpeza. E aí, ali, ele escaneia sua boca inteira, ele te mostra, passa um flúor, ele te mostra onde que você não tá escovando bem, como você tem que passar o fio dental. E, além do mais, ele pega uma escova, que é de uma marca até importada, e te ensina a escovar, o que você tem que fazer. Então, assim, eu já tive uma experiência. Aí, depois que finaliza, né, ele sempre faz tudo muito bem organizado ali, de bloquear tudo para não sujar sua roupa, porque tem lugar que você vai que você sai terrível, né? Você sai todo branco. Todo branco. Né? Por causa do flúor, do negócio lá que é, acho que... Do jato de água lá que molha tudo. Do jato, e tem um negócio que resseca demais, é salgada, magnésio, sei lá o que é, enfim. É aquele negócio que a gente usa pra fazer... Até pra lavar roupa, é jato de... Isso, eu esqueci o nome. Mas enfim... Aí eu achei super interessante, porque depois que terminou, ele me mostrou, né, a mordida, a boca, tudo tecnológico. E depois veio com estojozinho, com essa minha escova que ele passou, me mostrou, colocou o estojozinho muito bem organizado, que serve até como necessaire com a marca dele, uma sacola de boutique. Eu falei, cara, que negócio legal. Diferenciado. Não é? Diferenciado, então, isso é uma tangibilização, né? É a tangibilização. Porque eu estou pegando, eu vou utilizar a necessaire com a marca dele, é uma experiência que eu tive. Só que é o seguinte, cara, onde você estiver num ambiente de amigo seu, que o cara fala de dentista, você já tá fazendo propaganda dele, pela experiência que você teve. Agora, assim, eu vou quebrar um pouco do seu encanto, porque é o seguinte, quando o seu dentista, ele chega, já cuida do gel, coloca o seu Propé, vai te mostrar, isso faz parte do que a gente chama, né, do desempenho do serviço. Tem uma analogia muito interessante que é o teatro. O teatro, você tem o que está acontecendo lá na frente do teatro, na apresentação, mas você tem o que está por trás dele que ninguém vê. Então, o por trás dele é que te proporciona chegar lá e entender a sua jornada de cuidar da sua saúde, de colocar o Propé, de passar álcool gel, dele conversar com você, dele educar, dele deixar uma lembrança para você além disso daí. Então, a gente estuda isso também, porque é importante você entender a jornada do cliente dentro da sua organização. E essa jornada vem desde o momento que ele olhou na internet, falou assim, opa, eu quero. Gerou um lead, ligou para você e você atendeu o telefone. A jornada já começa digital. Aí, quando ele faz o contato e tudo, ele vai querer tangibilizar para ele o seguinte, opa, o que eu li lá é verdade. Então, o marketing na área de saúde, ele tem que estar atento muito ao que está sendo feito dentro da organização. É o detalhe do seu dentista, é a cadeira, é a questão de te educar, é a escova de dente, que você falou que é uma escova de dente importada, tem uma escova de dente importada cara pra caramba. Mas é diferente. Ele se posiciona dessa maneira. Ele toma cuidado para você sair bem. Isso é estudar a sua jornada e entender o seguinte, querendo ou não, cara, é demanda negativa. Eu preciso ir no dentista fazer uma limpeza. Eu preciso no dentista que tenho que botar aparelho. Ninguém acorda de manhã e fala assim, opa... Querendo ir ao dentista. Quero ir no dentista. É igual advogado. Opa, eu quero ir no advogado. Não, é aquela história, é aquele esquema. Assim, se a gente pegar outras especialidades que são assim, bem mais complexas de trabalhar com o marketing, aí você tem que ter uma outra pegada, que é o serviço de auxílio diagnóstico e tratamento, como medicina nuclear. Medicina nuclear cuida de cintilografia, então você precisa de um outro profissional de saúde para solicitar o exame para você fazer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, opa, hoje eu vou fazer uma cintilografia do miocárdio. Então, essas abordagens que são detalhes. Por quê? Eu tenho que ter um atendimento top do paciente quando ele chegar dentro da minha clínica. Eu tenho que ter essa recepção, esse receptivo, porque eu convidei o cara para ir na minha clínica. Então, se eu convido alguém para ir na minha casa, a minha casa tem que estar top.
Né? E isso tem muito. Então, isso é o marketing externo conversando com o interno. Exatamente. Então, a gente chama isso, Cassiano, de marketing interativo. O que a gente vê muito assim, as empresas, às vezes, elas fazem mais o marketing externo e esquecem do interno. Esquece do interno. A gente já conversou em outros episódios aqui justamente sobre isso. Eu até dei o exemplo lá na sala, né, na Fundação Dom Cabral, na aula, onde a pessoa trata obeso, né, faz bariátrica, etc. Você chega na clínica e o cara, ele não tem nenhuma cadeira para obeso. Ninguém cabe dentro da cadeira dele. Verdade. Olha isso. É um detalhe tão bobo. Você deu aquele outro exemplo, fala aí da ortopedista. Foi o exemplo da ortopedia que o pessoal convidou uma arquiteta, a arquiteta fez uma recepção fantástica. Só que ela colocou um balcão alto e a recepcionista ficava sentada. E o balcão ficava alto. O cara que chega lá, ele tá com problema de coluna, ele tá com o pescoço sem virar, ele tá de cadeira de roda, ele tem dificuldade de mobilidade. Falei, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui para melhorar é quebrar o balcão. Nossa, o cara quase me quebraram. Nós gastamos uma grana que não sei o quê, Falei, gente, é incoerente. Então, assim, a prestação de serviço na área de saúde, ela tem que contar história, ela tem que envolver o cara dentro daquela prestação. Quando você vai no hotel, o hotel te envolve. Você saiu de manhã, você foi trabalhar, de noite, tá como se você tivesse chegado. E se bobear, ainda tem um bombonzinho, aquela coisa toda. Tudo limpo, isso que cheiroso. Isso que você falou é tão interessante, porque essa questão sensorial, né? Tem alguns hotéis que eu já fui até nesse que me marcou muito, que é o Hard Rock, lá em Punta Cana. E no ambiente inteiro tem um cheiro deles, que é tipo meio que de baunilha. Cara, eu não posso cheirar, que eu lembro na hora do Hard Rock. E lá é sensacional. É marketing olfativo que a gente chama. Exatamente. Porque é o seguinte, é associação, né? A publicidade e propaganda trabalha muito com associação, né? Então, você pega assim, vamos dar um exemplo aqui, não muito politicamente correto, mas cerveja. Cerveja, quando tinha propaganda de cerveja, o que era? Era praia, era churrasco, era mulher de biquíni, essa coisa toda. Associação. Quando você tem essa questão de marketing olfativo, o cheiro te remete. Às vezes você passa na rua, você sente algum cheiro e fala assim, nossa, tá com o cheiro da casa da minha avó. É verdade. Né? Existem marcas que elas têm a fragrância da marca. Delas. Se você passar, por exemplo, na M. Martin, tem o cheiro da M. Martin. Tem laboratório de remédio que eu vi o anúncio ele explicando, o nosso perfume que a gente tem é lavanda, porque a lavanda calma e tal. Então, nós escolhemos isso. Então, assim, as publicidades exploram isso. Você passa, às vezes, na frente da loja de perfume, ali no shopping, por aí, você sente aquele cheiro de perfume, assim, nossa, que cheiro de free shop. Não? É verdade. Então, esse marketing olfativo tem essa história, porque você cria conexão. E o que a gente busca muito em marketing de saúde não é só cuidar da saúde do paciente, mas a gente precisa cada vez mais ter uma conexão. E é engraçado isso que você está falando, porque a gente teve uma experiência, né? O Fred colocou a gente para fazer uns exercícios lá que foram engraçados, aí dividir em grupo, aí era... Enfim, saía até confusão lá, o pessoal todo mundo querendo ganhar e tal. E o que marcou muito é que por mais que você apresente que a clínica, ou enfim, ali tem melhor tecnologia, tem um lugar estratégico, por exemplo, um bairro nobre com muito estacionamento, todas essas comodidades, o que fica é a questão do atendimento. É como ele está sendo justamente ali tratado, né, com carinho. E até uma das meninas que não fazia parte acabou escolhendo um que tinha concierge, ou seja, o concierge te recebia, mandava um motorista te buscar, te recebia, te levava nos ambientes e tal. E isso acabou caracterizando, né, ali o ganho, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, olha para você ver como é que são as percepções, né? Muitas das vezes a gente não tem essa percepção. Ah, não, mas aquele lugar, melhor tecnologia. Tá, tem a tecnologia, mas tem aquela secretária carrancuda, que a gente estava conversando outro dia, deixa eu desejar. Que, não sei quem me falou, foi o Cassiano, eu morria de medo de ligar para lá,
Porque a mulher era tão grossa, que eu falei, cara, eu não quero ligar pra lá. Eu não queria remarcar. Não queria remarcar, porque ela era super grossa, a secretária. Então, o médico é muito bom. Mas o que adianta ser um médico muito bom com uma secretária que não sabe, né? Receber as pessoas. Qual é o primeiro contato que o paciente tem com a clínica? Exatamente, é a secretária. É a secretária, cara, é o telefone. E ela é aquela general, sabe? Não, doutor fulano não tem tempo, não. Mas a gente vê isso, né? Sim, muito, demais. né? Porque a gente tem essa relação, né? Junto com os médicos. Você quer ver uma coisa? Eu fui um dia numa clínica, a menina estava sentada, ela não me deu bom dia, ela só olhou para mim e falou assim, carteira do convênio e identidade. Aí eu virei para ela assim, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Eu vim fazer uma consultoria, eu não sou paciente, não, né? Se desculpa aí, eu tô te atrapalhando. Ô, gente, quem chega ali tá fragilizado. Quem chega ali tá ansioso. Então, é um negócio que é legal. Precisa do cuidado. Né? A gente tem que ter o cuidado. E outra coisa, detalhe. Eu vou falar uma coisa exagerada. Tudo dentro de uma clínica faz parte do marketing. Eu não posso pensar só na mídia social, só na assessoria de imprensa, só no trabalho de relações públicas com a sociedade. Eu tenho que pensar ali que lixo sujo está depondo contra a imagem. Aquela menina que está na recepção, com cabelo atrapalhado, o uniforme dela não está legal, isso tudo dá sinal. E a gente vai estar sempre comparando o que foi falado com o que está sendo entregue. E aí que eu vou chegar na outra história, que é a entrega de valor. Eu queria até fazer um ponto, um gancho sobre endomarketing, engajamento e resultados de entrega de valor, que é justamente isso que você falou. Porque a gente está vendo aquela pessoa ali mal treinada, né, descabelada, sem maquiagem, essas coisas fazem diferença, né? Então, acho que o endomarketing ali, um engajamento, um treinamento interno, me conta um pouco mais assim, né? Já fazendo esse gancho. Então, vamos pegar o gancho do endomarketing. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, serviço é prestado por pessoas. Essas pessoas desempenham um papel na frente do cliente. A recepcionista desempenha, o médico desempenha. Eu posso ser um médico excelente, mas eu sou péssimo de relacionamento. Né? Aí a impressão que ficou, o que eu tô levando para cá? Não, ele resolveu, mas ele é grosso pra caramba. É a moça lá que quase morde o cara no telefone lá. Se eu chegar nesse consultório, eu falava com ela assim, desculpa, eu vim aqui, não consulto agora. Mas o que a gente Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, essa questão de endomarketing é o seguinte, primeiro, a gente tem que alinhar a comunicação, alinhar os objetivos da organização, fazer com que todos falem a mesma linguagem dentro da organização, porque é o seguinte, se eu faço, por exemplo, uma postagem na rede social e saiu a postagem, o cliente ligar para mim e falar assim, eu vi a promoção tal aí. Não estou sabendo, não, peraí que eu vou saber. Cara, você está mostrando que você é incompetente. Então, assim, você vai lançar um post, você vai fazer alguma comunicação externa para o mercado que vai gerar telefonema, quem tem que saber primeiro é o pessoal que está lá. Então, assim, vai sair campanha amanhã? Ontem, eles já tinham tá sabendo, porque aí está todo mundo preparado. Começa por aí. Uma outra coisa que é extremamente importante em endomarketing é o seguinte, quando você fala de propósito, missão, visão, valor, você tem que viver isso. Você não pode deixar isso na parede. Então, o profissional de marketing interno ou de endomarketing, ele tem que utilizar os recursos que a gente tem de marketing, de rede social hoje, de intranet, de WhatsApp corporativo, para que esses valores sejam comunicados, né? Acrescentados diariamente, trazer novas informações e mostrar para ele o seguinte, que ele também ele não é só o colaborador da empresa, ele também é um dono da empresa, que o resultado depende dele, que o cliente vê nele uma referência até o momento que ele não viu o médico. Então, ele tem que estar preparado. Um exemplo absurdo, você tem que pegar, por exemplo, sua clínica, a menina que faz o café, a menina que limpa, ela tem que estar envolvida. Porque em determinado momento, quando não tiver alguém perto, e você chegar e falar assim, onde que é a recepção? Ela vai te falar onde é que é. Mas ela tem que estar alinhada também. Então, esse endomarketing, ele
unifica a comunicação de todo mundo, ele promove um clima organizacional favorável. Da mesma forma que você entende o seu consumidor, o seu cliente, que você faz a segmentação de mercado, que você pode utilizar hoje até a criação, né, de personas, você pode criar as personas que você acha legal para ter dentro da sua organização, para que ela seja modelo para os outros colaboradores. Ou se você quiser aprofundar mais, você pode ver o nível de educação que ele tem, o que ele gosta de lazer, qual é a família dele, quantos filhos ele tem, se ele gosta de viajar. Ou seja, você tem ali como pesquisar esse cara e tem ali à sua disposição dados enormes para você fazer ações super legais para ele, que são ações que podem ser tanto voltadas para o trabalho dele ou também para a família. Que o marketing também, ele tem que pensar, se a gente está trabalhando internamente, que a família é importante para o cara. O marketing tem que envolver tudo, Eu né? tenho que envolver todo mundo. É todo mundo. O marketing ele não tem que ser só para quem está vindo de fora. Não. Né? É o que você está falando. O marketing... E eu nunca escutei isso, tá? É a primeira vez que eu escuto sobre isso. Sobre o marketing, ele também envolver as pessoas que estão dentro da organização. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu sempre imaginei do marketing sempre para o cliente. Sim. É aquela confraternização que você faz, né? Todo mundo também, comendo junto. Também. É igual você falou aqui, né? Um passeio, como você disse que um cliente seu, né? Eles fizeram indo todo mundo com roupa mais leve, indo lá para a praça para poder relaxar, descansar, yoga. É ter tempo de qualidade, né? Exatamente, porque tem uma pesquisa que foi feita há uns tempos atrás que perguntaram assim, até para essa geração mais Y e Z, o que eles valorizavam no trabalho. A primeira coisa que eles valorizaram é qualidade de vida. O salário estava lá no terceiro lugar, qualidade de vida, oportunidade de carreira. Terceiro salário. Uhum. Então, assim, coisas que são legais e que não são caras. Por exemplo, você tem lá uma equipe que tem 30 pessoas. E dessas pessoas, se você conhece o seu público, fala assim, pô, esses caras que nunca foram no teatro. Vamos levar os caras no teatro. Compra o ingresso, negocia o preço do ingresso, leva a família para ter a oportunidade. Uhum. Nós fizemos isso numa empresa que tinha 150 colaboradores. A gente teve uma oportunidade daquela campanha do teatro que tem aqui em Belo Horizonte, uma peça que estava em cartaz, que é O Espírito Baixou em Mim. Os produtores dela são amigos nossos. E aí eu conversei com eles e a gente levou o pessoal para o teatro. Nós levamos quase 200 pessoas para o teatro. Para que eles tivessem essa experiência. No final do ano, em vez da gente fazer aquela festa de comemoração dentro da empresa, nós alugamos uma pousada. Fechou a pousada para todo mundo. Legal. Pode levar família, pode levar namorada, essa coisa toda. Uhum. Isso cria não só um ambiente muito favorável para dentro do trabalho, mas cria conexão. Conexão com a Fred, você está falando isso. No ano passado eu falei com a Ju para poder fazer isso. Chegou esse ano, cadê a pousada? Ela esqueceu. Não é por mim. A Endomarte eu tenho. Ela esqueceu. Era pra todo mundo agora no final do ano aí, numa pousada, ficou pescando, próximo, né? Comendo um torresminho, uma broa, tá um cafezinho. Anota. Eu não vou ficar dando, né? Tá anotado. Acontece, né? Acontece. Vocês estão trabalhando muito. Então não dá tempo, entendeu? Não tive tempo. Mas aqui... Estamos correndo atrás. Tem que bater meta. Se não bater, eu corto. Mas a questão é o seguinte. Para bater meta tem que estar motivado. A motivação. A motivação. No dia da criança, a gente foi lá no Parque Guanabara e compramos um monte de ingresso, distribuímos para os pais que tinham meninos e distribuindo com saquinho de bala. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, festa junina, essas coisas, cara, o colaborador, ele é gente também, ele gosta disso. Sim, ele se sente parte da empresa. Sente, e quanto mais parte da empresa, maior o engajamento dele. É verdade. Eu trabalhei numa grande montadora localizada em Betim, dentro da comunicação interna, que a gente trabalhava isso direto. A gente trabalhava clube, com um clube igual assim, a gente vai no Minas ou vai em outro, eles também tinham esse clube à disposição,
bolsa de estudo, festa de 15 anos. Eu ia citar essa festa de 15 anos. Que vai um global na história. Então, isso tudo traz a família. Aí tem um outro lado também. O cara que chega e fala assim, não aguento mais, vou pedir demissão. A família fala assim, cara, segura a onda, lá é ótimo. Lá é legal, ó. Sim. Então, isso é bacana. E quando você tem momentos, por exemplo, e se o endomarketing é legal, a sua comunicação funciona, você tem o colaborador como parceiro seu. Eu tenho uma experiência dessa, de uma negociação sindical, que nós tínhamos um trabalho enorme de marketing, endomarketing para os colaboradores dessa instituição, e o sindicato na época falou assim, ó, se tiver 90%, tá legal. Nós tivemos 93%. Mas a gente tinha um trabalho muito forte com esse pessoal, que a gente conhecia o público que a gente tinha. Então, conhecendo, a gente tinha ação de cinema, de sala de repouso, de biblioteca. Eles tinham um clube e tal, eles não tinham acesso a clube. Nós conseguimos um caminho para que eles tivessem acesso a um clube aqui na região da Grande Belo Horizonte. Mas o negócio que é mais legal é o seguinte, eu, como profissional de marketing dessa instituição, eu só coordenava, eles botaram a mão na massa. Então, ele se sente parte do processo. Então, essa questão, quando eu falo que o marketing da área de saúde, além do digital, é essa história. É legal. Esse que é o grande lance. Assim, o visual bacana. Eu tenho 2 arquitetas super legais que hoje a gente trabalha com essa experiência do ambiente. Né? São clínicas boutique que chama. Pô, quando você vai num ambiente desse bacana, o seu nível de expectativa baixa. Você se sente bem. Então, assim, para você como paciente é ótimo. Para o médico é melhor ainda. Não, gente, sendo assim agora, falando como cliente, não tem nada melhor do que você chegar naquela clínica, né, com aquelas cores que são bem cores mais... Cor pastel. Cor pastel, mais cores mais frias, mais neutras, né? Aí você chega, né, com aquela musiquinha de fundo gostosa, ambiente tranquilo, todo mundo falando baixinho, né? As poltronas bem confortáveis. Aí você chega, as atendentes muito bem arrumadas, bonitas, o ambiente cheiroso. Isso não tem coisa melhor. E ainda conectado, vamos dizer assim, você vai fazer um tipo de exame, você recebe tudo por algum tipo de sistema ou aplicativo, te dá uma experiência, né? Como eu já disse aqui, uma experiência de um lugar que eu vou, né? Que eu posso falar aqui, ó, não tá me pagando não, mas deveria. O Hermes Pardini, porque lá é muito bom. O atendimento é de muita qualidade e os seus exames ficam todos dentro da plataforma. Então, eu tenho exame de sangue meu desde 2015. Né? Ou seja, 2015, eu tiro muito sangue, né? Para, enfim, fazer atividade física, etc. Eu sempre estou acompanhando. Eu gosto de dizer que pelo menos de 2 vezes, de uma vez no mínimo eu tiro, 1 a 2 vezes, né? E aí fica lá registrado, isso é muito bom. Então, se você tiver esse tipo de experiência, são ideias que às vezes os gestores falam, não, isso é besteira, ninguém dá valor, não. Lê de engano. Gente, você dá valor a detalhe. Detalhe. Você pode ter um serviço ótimo, você fez o seu marketing digital, você utilizou marketing offline, assessoria de imprensa. Você chegou lá, você foi tomar café, um dia tinha café. Você foi fazer outro dia não tinha. Aí o cara vai chegar e falar assim... E serviço, a experiência repetida que cria valor. Isso. Ele pode chegar lá e falar assim, nossa, o dia que eu cheguei aqui tinha café, agora nem café tem. Será que o negócio aqui tá ruim? Exatamente. Então, eu dei esse exemplo lá também, na nossa aula, justamente sobre isso. Eu tinha um escritório, a gente preparava, então, né, eu tinha uma pessoa que preparava a sala de reunião, já colocava a garrafa de café, já tinha uns biscoitinhos, aqueles caseiros, sabe? Aqueles mais amanteigados, deliciosos, deixava lá, aí entrava para a sala de reunião e depois ia um pão de queijo. Nem sempre tinha pão de queijo. Quando o cliente era gente boa, tinha um pão de queijo. Quando não tinha, não tinha. Brincadeira. Mas era engraçado isso. Não pode falar que você está atuando de acordo com o seu target. O bom, ele merece. O outro... mais ou menos isso. Mas assim, né, brincadeiras à parte, os clientes falavam. Não, gosto de ir lá no escritório do Cassiano porque tem pão de queijo. Porque tem um biscoito e tal, né? E isso na época
onde eu tinha, enfim, 50, né, funcionários. A gente trabalhava com jurídico e também com contabilidade. Não, desculpe te interromper. Tem uma Poxa, outra não, coisa. tranquilo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tinha um laboratório, o Humberto Abrão, ali na Contorno com São Paulo, Sim, que conheço. hoje é o Hermes Pardini VIP, uma coisa assim. Aham. O Humberto Abrão tinha um café ali depois, cara, que todo mundo falava do café do Humberto Abrão. Eu atendi um outro laboratório, toda vez os caras, eu fui no laboratório e tal, o café lá é bom, o seu é ruim. O parâmetro, o parâmetro é esse. porque é o Nas seguinte, pesquisas, cara, né? porque o que acontece na área de saúde é porque eu não tenho noção do processo. Então, eu não entendo como é que a coisa funciona. O que eu tenho noção? Do que é aquilo que é próximo meu. Então, o café me tangibiliza, me mostra a menina que me atendeu bem. Eu não estou preocupado assim, então, foi lá colher o sangue. Como é que vai armazenar o sangue? Isso. Como é que vai fazer a análise? Eu não quero isso, eu quero o final do processo. Verdade. Eu quero o resultado. Mas, assim, tudo conta na prestação de serviço. Você cocria o serviço. É a questão do detalhe. Tudo entrega valor. São coisas, olha para você ver que interessante. Chocolate, né? Vamos dizer assim, chocolate. Nós temos diversas marcas no mercado e tem gente que pega, né, esse produto e consegue fazer um diferencial. E começa a crescer. Vamos dar exemplo aqui, outro que não me pagou, mas eu vou dar o exemplo. O Cacau Show, sabe? O cara, ele conseguiu fazer um império. Sim. E com o quê? Com chocolate. Ele poderia pensar, poxa, mas tem tanta empresa de chocolate que já existia grandes targets, né? Grandes empresas e tal. Ele foi lá e bum. Mas aí tem uma ideia, tem uma história muito interessante que você tem que analisar o seguinte. A Copenhague, ela não vende chocolate, ela vende presente. É verdade. Que é caro. Então, você compra chocolate Copenhague para dar de presente. Se você quiser impressionar mais, você compra Lindt, que também é da Copenhague. Mas aquele presente de chocolate que ficava no preço intermediário ali, acessível para todo mundo, tinha um buraco no mercado. Não tinha. Não tinha. Então, o cara da Cacau Show viu e falou assim, opa, peraí. Tem um buraco aqui que ninguém está dentro dele. Mas é isso. Mas ele conseguiu fazer essa diferenciação. Ele fez um planejamento estratégico. Exato. Ele fez um plano de negócio e teve essa sacada. O que a gente tem aqui, o que eu quero dizer é que tem muitos, né, médicos que nos ouvem aí o cara fala, poxa, mas tem dermatologista demais, tem muita gente na área de estética, tem muito cirurgião plástico. Tá, mas olha o tanto de ferramenta de marketing que nós estamos te entregando para você poder fazer o diferencial. Não, tem outra coisa também, é o seguinte, se você analisar, a essência do serviço de medicina é a mesma. Do dermatologista, do ginecologista, do urologista, a essência é a mesma. O resultado que todo mundo está procurando é o mesmo. O né? resultado vai ser o mesmo, vai ser mas o é o seguinte, o que vai diferenciar é a forma de entregar o serviço. É a forma como eu entrego, como eu comunico, como eu dou sinais para esse mercado. Então, até aí, quando a gente vai fazer o branding na área de saúde... Isso que eu ia te perguntar, né? O gancho. O branding na área de saúde é o seguinte, você tem que estar atento a algumas coisas. Por exemplo, você tem que estar atento aos sinais físicos. O sinal físico é o quê? É a embalagem do seu serviço, é o local onde você está, a sala... ou o consultório, ou a clínica, a cor que você usa, a cor pastel. Você ter hoje arquitetos especializados em arquitetura hospitalar para montar um ambiente bacana. Você ter uma recepção que você tem um aquário marinho para o cara ficar prestando atenção lá no aquário e estar relaxando. Isso faz parte dos sinais mecânicos da história. O processo que ele tem dentro da clínica, dele ser atendido... na hora, com educação, o uniforme que as meninas estão usando, você falou, a apresentação conta pra caramba, né? A questão de detalhes, né? Você vai servir um cafezinho e tudo, a xícara tem o nome da clínica ou o próprio copo que usa. Eu já atuei, quando eu comecei, né, em 98, no Hospital de Olhos de Minas Gerais, a gente pegou aquela queixeira, sabe? Que você coloca o queixo assim para fazer o exame. Pra fazer o exame. Ali ficava um monte de papelzinho com propaganda de remédio. O que nós fizemos? Falei, vamos substituir isso, vamos colocar um monte de mensagem de autoajuda aí. Barato. O cara acabava e falou assim, que legal, posso levar? Pode levar e levar para casa com o nome e o telefone do hospital. Centavo, cara.
Então, assim, quando eu falo que é além do digital, a gente tem que pensar nisso. Você está falando isso aí, olha que legal. Tem uma amiga minha que é da área de saúde também, e ela guarda num potinho cheio de mensagens também, sabe? Fica do lado dela ali e tal. E ela vai fazer o relacionamento com o paciente, né? A relação médico-paciente ali. Aí vai conversando e tal, e dependendo do que ela vê ali, o que ela sente, ela fala assim, ela não tá bem, peraí, tira um bilhetinho aqui. Ela vai lá, a pessoa vai, tira e lê. Aí daqui a pouco ela começa a chorar. Fala, não, vamos conversar, fala. Então ela acaba sendo uma psicóloga também. Ó, que legal, cara. Aí as clientes ficam doidas com ela. Isso não é marketing? Sabe, até arrepio aqui, cara, porque a pessoa sai de lá, ela só, às vezes só quer atenção, só quer um abraço, só quer, sabe, conversar com alguém e quem mais do que um profissional da área de saúde ou, né, uma pessoa que você sente confiança, como pode ser também um seu contador, seu advogado, que são profissionais da sua confiança ali. E muitas vezes o cara não quer saber, cara, cheio de problema, porque assuntos, é como você falou no início, são demandas negativas. Ninguém quer. Só que aí, quando você vai fazer essa experiência, a pessoa fala, nossa, fulano de tal é bom demais. Você começa a ter essa interação. É igual dá licença. Os profissionais falam, o mercado de nutrição está saturado. Eu fico pensando assim, gente, por que tem nutricionistas que ganham tão bem e que conseguem, né, se estabelecer, e por que tem nutricionistas que nunca chegam lá? Né? E, assim, tem nutricionista que eu mesma já paguei R$800 numa consulta com um nutricionista. Entendeu? O importante é que ela fez com que você, assim, paguei 800, estou extremamente satisfeita. Se ela cobrar 900, eu volto. Eu volto, entendeu? Então, assim, não é que o mercado está saturado. Eu acho que as pessoas precisam mesmo... O diferencial é o marketing delas, né? É o posicionamento. O posicionamento também. Né? Então, assim, quando a gente fala de branding, então a gente tem os sinais da marca, da embalagem e tudo. Você tem os sinais que os seus colaboradores vão passar. Né? Os valores que eles vão falar. Então, assim, nós já fizemos treinamento, por exemplo, a gente atendia em um hospital aqui muitas pessoas de terceira idade. Nós chamamos uma geriatra para treinar as meninas do atendimento para como conversar com as pessoas de terceira idade. Ou então a gente, num treinamento de qualidade, fala assim, encontrou o paciente em qualquer lugar, é bom dia, boa tarde. Você não sabe se aquele cara está passando por um problema ou não, e às vezes você pode mudar o dia dele, você fala assim, ei, bom dia, tudo jóia com você? Então, isso faz parte, né? Você tem a outra questão, que é a comunicação da marca. A comunicação da marca, ela tem que ser coerente em todos os momentos que o seu paciente tiver contato com ela. Então, ela tem que conversar com o Instagram, ela tem que conversar com o LinkedIn, ela tem que conversar com a assessoria de imprensa, ela tem que conversar com as instalações, com os colaboradores. Ou seja, a marca, ela está presente em tudo. Ela não está presente só na papelaria da clínica, no veículo que você usa ou na logomarca da roupa. Ela está presente no tempo todo. O contato ali, é a hora da verdade, que a gente chama, um conceito antigo, da década de 80, 90, que foi um cara de companhia aérea que chama Ian Carlson, que escreveu até um livro da Hora da Verdade, que ele falava, olha, a hora da verdade é quando o cliente chega dentro da sua empresa e comprova que o que você falou realmente é verdade. E esse é o grande desafio de serviço, porque a nossa qualidade está na mão de terceiros. Então, assim, eu monto uma clínica bacana, eu monto um serviço de auxílio diagnóstico, tratamento muito bacana, mas não sou eu que desempenho. Eu tenho pessoas que desempenham para mim, acho que da mesma forma que vocês. Então, assim, o serviço é isso, está na mão dos outros. Então, se eu não tenho uma comunicação bacana, se eu não motivo, se eu não engajo, não vai rolar. Né? Então, eu tenho que mostrar esses sinais o tempo todo. E tem uma coisa que às vezes as pessoas acham, que é o seguinte, marketing é mágica, é poção mágica. Gente, marketing não é poção mágica. Eu não vou chegar e tirar o coelho da cartola e falar assim, aqui você vai ter 300 pacientes, aqui você vai ter 400 pacientes. Não é por aí. É um processo de construção. É longo prazo. Eu sempre falo com todos os meus clientes de consultoria, sabe? E é tão bom eu verificar alguns que eu chego lá, eu converso, eu falo, cara, você está disposto
Você tem que pensar que o marketing, ele é como se fosse o seu melhor funcionário. É igual um funcionário. Você não pode parar de pagar ele. Você tem que pagar o tempo todo. Exatamente. Porque tem gente que faz durante um tempo e depois para. Fala, cara, você tá mandando embora. Dinheiro, você tá perdendo dinheiro. Não deu resultado, aí parou, né? Não tem resultado. Não, cara. Agora, calma. lógico que você tem que avaliar, porque se você atua em determinados nichos, você faz um determinado programa ali de marketing, não deu certo, vai para outro. Sim. Ou então você amplia, vê o que deu certo e aí você começa a né? O que a gente tem que ver é que hoje a gente tem ferramentas ótimas de métrica. Exatamente. A mídia digital permitiu isso. Quando eu estava no meu marketing, que tinha dinossauro lá na PUC, na década de 80, assim, era uma pauleira para você ter esses dados. Década de 80, imagino que não, coisa... cara, eu aprendi a mexer com Telex no primeiro emprego, né, pra você ter ideia, você não sabe nem o que é Telex. Aí é o seguinte, hoje é tranquilo. O que a gente tem que ter noção é o seguinte, que marketing não pode ser uma ferramenta isolada. É o que você falou. O cara fez e fala assim, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque vamos não avaliar. vendeu. Marketing não é venda. Eu levo demanda. Se eu conseguir chegar na sua empresa e o cliente ou o paciente chegou na sua clínica e não fechou... Como é que está o marketing interno também, né? Como é que está a sua venda? Como é que está a pessoa que porque está é o seguinte, a menina que atende o telefone, que agenda, ou aquela que já passou por que chegou ali, se ela não atender bem, cara, eu não quero. Não adianta. O marketing funciona? Ele funciona a partir do momento que ele levou a demanda pra e dentro. você vai atender e vai converter aquilo ali. Uhum. E depois você tem que continuar trabalhando para que ele seja leal à sua prestação de serviço. Tá? Leal é mais forte que fiel. Leal eu não escolho o outro. Se você pagou 800 na sua nutricionista e você está satisfeita, eu posso chegar e falar assim, tem uma de 2.000, mas é 10 vezes melhor que essa. Não vou. Uhum. Não troco. É verdade. Né? E quando você pode ser até, vamos fazer o exemplo contrário, você paga 800, eu tenho uma, ela é melhor, mas é 400, aí você fala, não quero. Ou seja, você tem preço e ela é melhor, né? Muita gente, mas é a questão da lealdade, né? É questão da lealdade. Tem uma outra coisa também, é o seguinte, o preço, muitas vezes, ele é um parâmetro que você usa de qualidade se você não tem noção da prestação de serviço. Então, assim, eu vou falar que você pode ter um profissional que é estudado, tal, aquela coisa toda, ele cobra 150 na consulta. Aí você está olhando um outro que cobra 300. Eles fazem a mesma coisa. Uhum. Só que um tem mais pós, o outro tem não sei o quê, papapá. Você vai assim, peraí, eu vou no de 150 ou vou no de 300? Qual que me entrega mais valor? Né? Então, você tem que pensar isso também. Né? Ou então, às vezes, pela necessidade, pela conveniência. Você vai pagar mais para você ter aquela conveniência que você quer. Sim. Então, isso daí é muito importante também. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é muito detalhe. É muita coisa. É muito detalhe. Não, e aí você está falando, já entrando no detalhe aí, que já entra um pouco na minha área, na questão da saúde, é o gerenciamento de crise e imagem, né, do marketing. Como é que fica isso? Porque o que mais tem hoje é o número de ações contra, né, os profissionais de saúde, né, e o médico tem sido muito processado. E não só isso, mas caluniado, difamado nas redes sociais, né, no Google. A Juliana está até falando, tem a questão da pesquisa do Google, tem lá as estrelinhas. Eu tive há pouco tempo um cliente meu médico, falou, Cassiano, a gente não sabe quem que é, olha o que o cara escreveu, aí tava lá, picareta, cobra cara e não entrega e tal. E era um anônimo, entendeu? O cara criou só para poder difamar. E aí a gente entrou em contato junto com o Google e para poder te retirar. Sim. Apesar de tudo, nós formulamos uma resposta, fizemos tudo uma resposta ali, deixamos ali, mas começamos a discutir junto com o Google para poder retirar isso, porque a pessoa não estava se identificando e tal, e eles foram e retiraram. Então, assim, a gente conseguiu driblar. Mas tem casos que não tem jeito. Saiu na mídia, explodiu, sai em vários canais de comunicação, que é outro caso, só para te dar a palavra, de uma passista que teve o seu
Não foi o útero retirado, porque ela estava com miomas e teria que tirar. Mas ela teve braço amputado. O braço amputado. Exatamente. E aí você fala, ué, mas peraí, o que tem a ver um mioma junto com o braço? Né? Então, se você quer saber, escute os episódios anteriores que vai ter aí e você vai entender o porquê. Agora, o que a mídia faz? Mulher vai tirar mioma e médico arranca o braço. Foi isso mesmo. Poxa vida, isso sai em todo lugar. Cara, depois quando você vai entender o motivo, você tinha que dar um prêmio pro médico. O médico salvou a vida dela. Sabe? E aí é aquela história, a gente só entende do que tá lendo, mas não entende do caso, a gente não entende de medicina. E aí eu te dou agora a palavra. A melhor forma de prever crise é a prevenção da crise. Muitas vezes a gente não pensa assim, o que eu vou fazer se acontecer uma crise? Então, por exemplo, eu vou sofrer um processo, meu nome vai ser difamado, ou aconteceu uma intercorrência dentro da minha crise, da minha clínica, o paciente faleceu e saiu na mídia e tal. Se você esperar para tomar a decisão na hora que saiu na mídia, foi tirar o mioma e cortou o braço, é outra história. Então, a primeira coisa para a gestão de crise é o seguinte: ter um comitê de crise e ter um manual de crise, onde você pode listar todas as crises que possam vir a acontecer e como você vai lidar com isso. Então, assim, o manual de crise tem até umas questões de gestão da qualidade que tem ali um capítulo de gestão de crise. Então, tem uma crise, quem que fala pela empresa? É o dono, é o advogado, é o responsável técnico, você tem que ter quem que vai interagir com a empresa. Saiu uma notícia falaciosa da empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, desmente. Eu quero aproveitar esse gancho, ô Fred, porque quem não comprou pode comprar, vai sair a segunda edição, o meu livro, Vulnerabilidade Médica e Gestão, né, do Risco Profissional, e tem justamente isso que você está falando, a questão da gestão de crise e o que fazer. Isso tudo que você falou tem lá, só para poder voltar, agora pode. E você tem outras coisas que a gente chama de red flags, ou seja, são problemas que são graves que podem acontecer, que você pode estar prevendo. Então, assim, eu estou com um hospital que tem um pronto-socorro de porta aberta. Tá? Aí vai entrar uma pessoa lá dentro que vai quebrar o meu pronto-socorro. Vai sair na televisão. Quebrou o pronto-socorro. Eu tenho direito de resposta. Eu tenho que ter um advogado para estar comigo para mostrar o que é. Eu já tive caso que a paciente entrou no pronto-socorro, ela foi vítima de violência contra a mulher e ela levou, cara, a televisão para dentro do pronto-socorro. Eu falei, olha, infelizmente aqui não pode. Eu não posso filmar aqui dentro porque... pelo código de ética e tudo, eu não posso filmar dentro do pronto-socorro, tem outra pessoa. Porque eu vou filmar que não sei o que, eu chamei o advogado, falei, nós vamos ter que conversar com ela. Mas eu já tinha prevenido o seguinte, gente, se tiver crise aí, avisa, porque a gente tem que tomar providência. O advogado já sabia, aí ele desceu, conversou com ela, conversou com o pessoal da imprensa, aí eles foram atendendo lá fora. Não pode fazer isso, você não pode chegar e ir entrando. Outra vez, nós tivemos um problema que o pessoal estava reclamando, fizeram uma matéria na mídia falando do barulho na região hospitalar. E aí o repórter chegou no hospital e falou assim, eu vim aqui medir o barulho com decibelímetro. A menina me ligou, eu falei, não, estou indo aí. Eu falei, não, vem cá, vamos dar uma volta. E as janelas eram todas acústicas, por causa do barulho que a gente já sabia. Aí o cara mediu, falei, médico com a janela aberta, aí ele mediu com a janela aberta, mediu com a janela fechada. Aí no final da história, ele colocou lá, enquanto muitos têm, o hospital tal, tem janela acústica e o barulho de fora, embora seja alto, lá dentro não interfere. Então, esse tipo de coisa, nós que trabalhamos com marketing, nós temos que estar preparados para ter essa lucidez, para ter essa rapidez. Mas eu tenho que estar pronto. Isso tem que estar muito bem definido, né? Tem que estar muito bem definido, porque é o seguinte, eu já atendi um cliente onde nós fizemos um manual de crise antes da pandemia e nenhum de nós pensou em pandemia. Nós pensamos em tudo, em pegar fogo, o paciente morrer, o paciente ter acidente, o nosso colaborador morrer aqui dentro. Pensamos assim, N problemas que poderiam acontecer. Isso a gente tem que sentar e fazer, tipo um brainstorming do que pode acontecer e, obviamente, com profissionais das áreas onde as crises podem acontecer para a gente ter pelo menos um manual disso daí. Mas ninguém pensou na pandemia. Chegou a pandemia, a primeira coisa que fizeram foi suspender o serviço seletivo.
Uma empresa que fazia quase 800 procedimentos por mês passou a fazer 80, 60 na pandemia. E aí, como é que nós vamos fazer? Você apaga incêndio, cara. Você apaga incêndio. E tem uma outra coisa que, pegando um gancho também da crise, a empresa que comemora junto, cara, ela sabe sofrer junto. Legal. Se você tem um marketing bacana lá dentro, o seu colaborador ele é tão motivado que ele segura a onda. Eu já passei por isso também, né? Quando teve um acidente com o proprietário de um hospital aqui de Belo Horizonte, que eu fazia a parte de marketing, nós seguramos o tranco do hospital 6 meses, cara. Com uma equipe super legal, nós paramos tudo que a gente estava fazendo. O comprometimento nosso foi assim, ó, nós vamos entregar o hospital do jeito que ele estava. E nós conseguimos entregar. Mas nesse meio tempo, muita comunicação informando do estado deles, como é que estava. Fizemos festa, fizemos um trabalho muito legal com a equipe inteira de mandar a mensagem para esses 2 médicos que estavam lá em São Paulo em tratamento. Ou seja, a gente consegue envolver todo mundo. Agora, a questão da crise, você tem que pensar o seguinte, o pior momento para você ficar amigo da imprensa é na hora que tem a crise. É na hora que dá errado. Então, quando a gente pensa em marketing, você tem que estar construindo um relacionamento com a imprensa bem antes. Não quer dizer que você vai ficar amigo da imprensa e falar assim, não coloca não. De jeito nenhum. Transparência. Tem que mostrar o que está acontecendo. Mas, se você está prevenido, então aí você está falando a verdade. A questão é essa, né? E obviamente, tem outras fontes que você não tem controle do que o cara vai falar. A comunicação, você falou esse cara aí que desceu a lenha lá e tudo. A comunicação até então, antes desse mundo digital nosso, ela era vertical. Tinha um meio de comunicação que chegava pra gente e parava ali. Hoje, ela é horizontal, cara. Ela não tem freio, eu posso escrever o que eu quiser. Olha, você está falando isso aí, aproveitando, eu tive uma experiência ruim ontem com um restaurante, porque, enfim, o ambiente não é muito legal, aí você acaba pedindo. A comida é muito boa, é o que importa, porém, nós entramos na questão do serviço. O lugar não é legal, e aí você prefere pedir a comida, e eles fazem o atendimento. Bom, pelo menos dizem de delivery. Não faz pelo aplicativo que todo mundo conhece aí, né? Aquele vermelhinho. Não vou fazer propaganda, não. Chega de propaganda. Mas aí eles disponibilizam um WhatsApp para você poder fazer o pedido. Eu mandei o pedido, 50 minutos ninguém me respondeu. Aí eu te pergunto, o que adianta ter uma comida maravilhosa sendo que a experiência do cliente está sendo terrível? Aí eu falei assim, cara, não tem condição não. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma crítica. Porque não tem cabimento. Eu vou continuar indo, vou continuar comendo, que eu gosto. Mas eu fui e fiz uma reclamação. Porque, como você falou, não nas redes sociais, mas eu fiz lá no Google. No canal adequado. No canal adequado, no Google e tal. Eles me responderam bem educados e tal. Que é outra coisa também que o gerenciamento de crise é muito isso. Né? A forma que você vai responder. Eu tive um exemplo de uma amiga minha que ela foi entrar junto com o pai na experiência de ser dona do próprio negócio e foram abrir um restaurante. Todas as críticas que o pessoal colocava, ela batia mais ainda e gerava um bate-boca e só piorava. E aí a gente falou assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei, cara, se você não quer responder, deixa você responder pelo menos. Ela ficava batendo boca, ou seja, o valor lá das estrelinhas cada vez mais caindo. E o que aconteceu? O negócio fechou. Sabe? Por quê? As pessoas hoje utilizam do sistema, né, da internet para poder procurar o que é bem falado. Então, ele coloca o nome da empresa, tá lá, Google Meu Negócio, tá o seu negócio, quantas estrelas, aonde ser indicado, dependendo se é TripAdvisor e assim sucessivamente. Tem diversas empresas que já te dão, né, o caminho das pedras, se vale a pena ou não, né? Você procura constatar a experiência que você quer ter a partir dos outros. Exatamente. Né? Então, a gente tem esses canais, a gente tem esses auxílios aí. Tem uma coisa que é interessante, quando você estuda marketing, né, você aprende que tem 4 P's. Produto, o preço do produto, onde você vai distribuir o produto, que eles chamam de praça, e promoção e propaganda. Só que, a gente estava conversando na aula, a gente, para trabalhar com serviço, a gente tem que pensar em outras coisas, além,
que é EAP também, mas está em inglês. Primeira coisa, eu tenho que pensar, se eu trabalho com serviço, se eu trabalho com área médica, eu tenho que pensar em evidência física. O que eu tangibilizo para o meu paciente? Eu tenho que pensar em pessoas, aí a gente já falou bastante de endomarketing. Eu tenho que pensar em posicionamento. Eu falei para vocês, a essência do serviço é a mesma. Mas eu tenho que saber como eu vou me posicionar. Né? Eu posso querer atingir um público AA, é uma forma de eu estar conversando. Se eu quiser atingir um público de uma outra classe que não seja A, eu tenho que ter o meu serviço ou o meu produto adequado àquilo ali, não adianta. Né? Uma outra coisa que eu tenho que estar pensando, eu tenho que estar pensando no processo. O profissional de marketing, ele tem que entender do negócio tanto quanto a empresa que ele trabalha ou o cliente que ele dá consultoria. Porque dependendo do que eu faço, eu atrapalho o processo. Vou dar um exemplo, aconteceu comigo ontem. Nós vamos lançar uma campanha, o médico falou assim, não, pode liberar a agenda dia tal. Aí eu conversei com as meninas do marketing digital e tudo. Aí a assistente, que é gerente dele, me chamou lá e falou assim, você estava conversando lá, eu vi, você marcou dia tal? Eu falei, dia tal não pode. Como é que você marcou esse dia? Eu falei, eu não marquei, ele marcou. Que ele falou que ele podia. Não, ele não pode, ele não viu a agenda. Você tem que trocar o dia, porque esse dia ele está lotado. O dia para frente tá. Aí eu tive que mudar, tive que ligar para a menina e tudo. Porque ignora o processo. Não estou falando que ele está errado. Mas assim, eu tenho que pensar o seguinte, pô, legal, e aí se eu gero uma demanda bacana e cai no dia que o cara está operando, como é que eu vou fazer? Você está falando isso aí, Fred, e não tem coisa pior do que o médico que não tem controle dos próprios horários. Isso aconteceu, né, com um parceiro, que a gente foi fazer visita para ele falou assim, eu não sei o horário da minha agenda não, vê lá com a minha secretária. Eles gostam, eles acham isso bonito, mas eles não veem que isso é a pior bobagem que eles fazem. Porque você está deixando as outras pessoas tomarem conta do seu horário, da sua vida ali. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Nós ligamos, marcou com ela. Ela foi lá, marcou, tudo certinho. Aí, quando chegou próximo, ele não podia. Ou seja, olha desculpa falar, mas a queimação de filme. Aí, beleza, tudo bem que foi para um negócio de interesse nosso. Mas e se é um paciente? Se é algo que é de interesse dele? Claro que isso era de interesse em comum, tanto o meu quanto o dele. Só que ele vai lá e faz o negócio dele. Como se a minha agenda fosse, assim... livre, né? Livre. Eu não faço nada. Marca tal dia, mas esse dia eu não posso. Não, mas faz uma forcinha. Aí você fala, tá, vou abrir mais essa exceção. Mas se eles marcar de novo, eu não vou, né? Então, são pequenos detalhes que vai gerando até um pouco de antipatia, né? Vai gerando antipatia. Você vai querer uma situação que te frustra? Exatamente. Você não quer, cara. Ninguém a pior coisa que pode acontecer é frustração. Pode ser frustração com o serviço, pode ser frustração com o produto. Comprei um produto que não presta. Me falaram que era uma coisa, era outra. E tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não levam muito em consideração, que é o seguinte. Você tem o custo do serviço e o custo do produto, espécie, né? Quanto que custa para fazer, margem de contribuição, essas coisas todas. Mas você tem um custo psicológico. As pessoas não levam, às vezes, esse pensamento de custo psicológico. O custo psicológico é o seguinte, é o tempo que a Patrícia demorou para achar a informação da clínica, é o tempo que a Juliana gastou para achar uma vaga para parar na clínica, é a frustração dela estar com o horário dela todo programado e em cima da hora fala assim, não posso atender. Tá certo que a gente tem que entender que determinadas especialidades, se principalmente o médico atende, ele é cirurgião, se der uma emergência, claro, a gente entende. Mas isso é custo psicológico. Você fica aborrecido, fala assim, será que vai acontecer de novo? É verdade. Então, a gente tem que trabalhar tanto para ter o melhor custo financeiro, mas o melhor custo psicológico. É verdade. Porque só completar, a impressão ruim hoje, ela tem um poder de contaminar os outros muito maior, cara. Você tem. Muito maior. Na minha época do dinossauro lá, o pessoal falava que marketing bom contamina 10. Marketing bom contamina... Ruim contamina 100. Tem.
Qual é a tendência que a gente tem de comentar? A gente comenta tudo que sai fora da nossa expectativa. É verdade. Né? Então, assim, o que é normal, a gente não comenta. O que é normal, você não comenta. Então, se você for para o seu escritório todo dia e for a mesma coisa, beleza. Se você foi um dia e aconteceu um acidente ou aconteceu alguma coisa assim fora, que tem um poste caído e tudo, primeira coisa que você vai chegar lá, o que é? Você vai chegar e vai falar. Nossa, caiu um poste. E aí todo mundo puxa o cordão, né? Ô Fred, eu só vou pegar aqui um aspecto interessante, que eu fiz uma vez um curso sobre essa questão de gestão de clínicas, etc. E o palestrante chegou e ele é das antigas, né? É mais ou menos isso, 1980, tem livro e tal. Obrigado, sou das antigas, igual. Aí ele foi e você sabe o que ele falava? Ele falou assim, gente, para poder valorizar a sua agenda, por mais que esteja livre a sua agenda ali naquela semana, fala assim, ó, doutor fulano de tal tá lotado, só mês que vem, para poder valorizar o médico. Não. Isso antigamente, porque não tinha onde? A internet, não tinha onde poder buscar, procurar. Né? Aí, o que você tinha que fazer? Valorizava? Ok, isso antigamente. Oxa, se ele tá lotado é porque ele é bom. Sim. Hoje em dia, o que vai acontecer? Não, tudo bem, obrigado. Procura o outro. Entra na internet, procura ver lá todas as informações no Doctoralha ou enfim, no Google e tal. Nas redes sociais, pede indicação de forma fácil. Né? Quem nunca mandou no grupo gigantesco de amigos, pode ser da academia e tal, gente, preciso do profissional tal, alguém tem pra indicar? Vários. Tem um monte. Gente, os negócios mudaram. Aí vai ele falar um negócio desse hoje. Vai, bom. Essa questão aí, você falou muito interessante, porque hoje nós somos extremamente imediatistas. O telefone celular, a vida digital nos deixou extremamente imediatistas. Ansiosos. Nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, nós resolvemos tudo pelo celular. Nós usamos muitas vezes os médicos como confirmadores do que nós pesquisamos na rede. Google. Mudou. Não, hoje mudou muito a relação médico-paciente, porque é o seguinte, o médico antes, ele detinha o conhecimento. Ele continua detendo, claro, tá? Em qualquer área. Mas a rede social, a internet, o Google, a inteligência artificial, abriu. O paciente chega mais informado na cadeira do consultório dele. Às vezes ele chega no consultório e fala assim, ô doutor, aquela terapia de crio, sei lá o que, que eu vi na televisão. Se o médico chegar e falar assim, já era, cara. Então, esse paciente, ele é tão informado quanto o médico. E chega ao ponto de abrir procedimento médico. Se você pegar hoje a resolução, a 2336, hoje você pode mostrar o procedimento, né? É isso que eu ia até já fazer, aproveitando que a gente já entrou, né, nesse aspecto, é um aspecto ético do marketing da saúde, que tem a ver com a 2336, Sim. que saiu, ou seja, já ajudou bastante, começou a liberar bastante coisa, né, o Conselho Federal de Medicina, porém nós temos pequenos, né, ajustes ali, não é liberou geral e tal, tem algumas coisas que a gente precisa de ter atenção. E que você... A gente tem que ter o cuidado, é o seguinte, a 2336 é a evolução do que a gente chamava de 1487, tá? A publicidade médica, ela sempre teve muita restrição. O meu primeiro emprego como profissional de marketing na área de saúde em 98, a primeira coisa que eu ganhei foi um código de ética e falar assim, leia a parte de publicidade e propaganda, o que você pode, o que você não pode. Leia a resolução do Conselho Federal de Medicina. O que acontece é o seguinte, assim como a sociedade evolui, o marketing evolui também. Então, as orientações para aqueles profissionais que também estão evoluindo, elas têm que evoluir. Então, essa mudança da 2336 foi uma resposta a essa percepção que eu abri a minha aula na PUC, falando na Dom Cabral, falando o seguinte, medicina é sacerdócio, mas ela tem que ser vista como um negócio. Se você não tem saúde financeira para cuidar do seu negócio de saúde, você não vai ter condição de cuidar da saúde dos outros. Então, a 2336, ela veio atualizar o seguinte, esse mundo hoje digital que a gente está vivendo. Ela hoje já me permite mostrar antes e depois, que era totalmente proibido. Né? Hoje eu posso mostrar
o procedimento cirúrgico, se eu quiser, desde que tenha autorização. Eu não posso ter terceiros filmando, exceto para parto, outros não. Mas o seguinte, a gente tem que pensar, nós como profissionais de marketing, o seguinte: imagina você mostrar para a sua paciente na internet como é que faz um implante de silicone. Sabe? Você pode até mostrar, mas você pode usar imagem gráfica. A computação está aí para isso. Mas você mostrar o procedimento, você vai criar uma rejeição ao invés de uma adesão para a história. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a 2336, primeiro, com isso daí. E outra coisa, você pode mostrar o antes e depois, mas você tem que educar o paciente falando o seguinte: olha, de paciente para paciente, os resultados são diferentes. Cada um tem um jeito. É aquele ponto, sem sensacionalismo e sem... como é que chama? Concorrência desleal também, né? Você dizer que você é o melhor, que a sua clínica é esse, melhor equipamento. Não, então, esse tipo de excesso não pode existir. Isso, né? Nem pode lhe dar garantia de resultado. Não, de forma alguma. Não mesmo. Serviço não tem garantia. Não tem como ter garantia. Serviço não tem garantia. Você tem garantia que você marcou a sua reserva num hotel X e lá vai ser bacana? Não tem. E tem uma coisa, né? Serviço, você compra ele muito antes dele existir. Essa questão que você colocou, da garantia e tudo, é questão de bom senso. É bom senso, cara. A questão de relações com a imprensa, de divulgação de boletim, como é que vai divulgar. Gente, é tudo bom senso. Agora, o que a gente tem notado é que é o seguinte: embora ela vá, as adaptações vão até, acho que é 18 de fevereiro, se não me engano, para estar todo mundo alinhado, todo mundo já está surfando nessa onda. Já liberou geral. E a gente está vendo absurdos. Entendeu? Então, assim, depende muito também do cara que está tendo, como é que eu vou dizer para vocês, a assessoria de marketing. Ele fala: cara, peraí, pega leve. Eu já vi um outdoor enorme numa cidade no norte do Brasil que tinha uma moça de costa e falando assim: seu bumbum perfeito. E faça a sua cirurgia e tal. O nome do cara lá e tudo. Pô, peraí, meu Deus, antes de sair a 2336. Mas a gente vê isso. Eu vi, mostrei para os meus alunos da Dom Cabral uma propaganda de rinoplastia na embalagem de pizza. É sério. É verdade. Isso me chocou. Pois é. Rinoplastia. Tinha o preço lá e tudo, quanto que era e tal, na caixa de pizza. Meu Deus, também. Então, assim, tem coisas que você não acredita. O cara não entende nada de marketing, né? O cara que tá queimando o filme. Se o cara vai fazer uma propaganda na caixa de pizza, imagina o que ele vai fazer com o seu nariz. Nossa, mãe. E é uma outra coisa que é interessante, que a gente tem que considerar. Hoje mudou muito. Os profissionais que a gente tem hoje, como evoluiu muito, a gente tem um grupo de comunicação na área de saúde com profissionais extremamente capacitados. Você tem profissionais, por exemplo, o pessoal que cuida do marketing da Santa Casa, é fantástico, ganharam o prêmio agora e tudo. Porque hoje a gente já conhece mais. Mas nós, aqueles que contratam os serviços de agências de propaganda, marketing digital, tem que ter esse cuidado. Tem que olhar a qualificação né? Não é nem a qualificação, porque o cara pode ser muito bom, mas ele não leu a resolução. E aí ele vai colocar o médico em risco à toa. Já aconteceu com a gente de ter uma matéria publicada de assessoria de imprensa que o cara foi fotografando e tudo dentro do bloco e a gente fez uma simulação, a máscara do médico estava para baixo do nariz. O médico e eu fomos ao Conselho Federal de Medicina, porque nós fomos denunciados, que a gente colocou uma foto que estava errado o procedimento dentro do bloco. Nós fomos lá explicar para ela: olha, não é que estava errado. É porque nós não podemos entrar dentro da redação do jornal e falar assim: essa foto está errada, essa foto não está errada. E o cara que tirou a foto e o que fez a diagramação e colocou a foto, ele também não sabe, pô. Não sabe. Então, isso acontece. Graças a Deus, assim, a minha vida toda, desses 25 anos de marketing na área de saúde, foi a única coisa que aconteceu. Mas foi uma coisa assim, extra, não foi uma coisa provocada. Mas tem que ter especialização nisso, né? Porque é igual advogado, não adianta o médico contratar um advogado de direito da família para cuidar de casos de direito médico, entendeu? Tem que entender do que você vai fazer. Tem que entender, assim,
eu vou te falar o seguinte, marketing. Marketing é geral, tá? Então, assim, as estratégias a gente adapta e tudo, mas eu tenho que entender as particularidades. De cada área. De cada área. É. Por exemplo, direito. É difícil pra caramba. Agora saiu uma resolução, não é resolução não, tem um outro nome, ato normativo, um negócio assim. Falando sobre rede social. Saiu agora, no final do ano agora saiu algumas liberações para os profissionais de direito para a rede social. Tá acompanhando a medicina aí, né? Aproveitando esse... Tá acompanhando, mas a medicina já saiu mais na frente, entendeu? A publicidade da área de direito é bem mais restritiva. Não, com certeza. Agora a gente vê. A gente vê cada coisa. A gente também. vê cada coisa. Cada advogado. Isso aí eu não vou entrar no mérito. Esse mérito aí eu não vou entrar. Mas a gente vê da mesma forma que a gente vê também. Né? E assim, vai acontecer, não tem jeito. A perfeição ela não existe. O que existe é a forma da gente trabalhar para que a gente não exponha o profissional que nos contratou. Tanto o advogado, quanto o cara de marketing da área de saúde, ou o cara de marketing da área de produto, que ele pode fazer uma promoção e acabar antes da hora, ou o preço, igual assim, os caras uma vez anunciaram uma televisão, eles erraram a revisão do produto, a televisão saiu assim, a televisão custava R$1.500, ela saiu por R$150. E teve que vender. Teve que vender. Acho que o Código de Defesa do Consumidor, você tem que vender no preço que está anunciado. Há pouco aconteceu isso com uma advogada. A advogada estava olhando numa vitrine, olhou uma joia lá, estava R$150 mil a joia. Ela foi lá e falou assim, ok, tirou foto, tudo, eu quero a joia. A mulher olhou e falou, qual é essa? Ela falou, não, mas essa ela falou, é esse preço, né? Ela, não é esse preço, não é 150, não. Essa é de 560 mil. Eu falei, agora, meu amigo, não quero saber. Eles não venderam, acho que provavelmente ela já ajuizou a ação e tal. Se lascaram, vão se lascar, porque tá lá e, foi um erro, mas, né, querendo ou não, com a defesa do consumidor... E 150 mil não é pouco dinheiro, não, gente. Não mesmo. Sabe, você poder colocar a joia, passa batida, ela fala, não, gostei, vou comprar. Só que provavelmente a advogada, ela conhece de joia. Pra ela chegar e falar, opa, tem uma brechinha aqui. Porque eu não acredito que ela for realmente lá comprar. E o pessoal tava comentando nesse post. Essa advogada tem dinheiro nem pra poder comprar um carro. E tá começando a brincar. Aí começa. Aí começa cada um falando uma coisa assim, gente do céu, onde é que o pessoal chega, né? Onde que... Enfim, o mais legal dos posts é os comentários. Não, tem uns posts que a gente recebe, né? Os caras até mandam assim, leia os comentários. Nossa, rola de rir. É o melhor, mas a gente tem que ter cuidado, porque esses comentários, eu já tive casos também, o cara falou, pelo amor de Deus, tira o comentário. Eu falei, pelo amor de Deus, responde o comentário. É verdade. Né? Isso gera engajamento, porque é o seguinte, uma coisa que eu entendi nas redes sociais ninguém é perfeito, você não vai conseguir agradar a todos e você vai ter haters que vão colocar pilha e aí você vai ter que se contornar. Tem que saber você lidar não responde, com isso, né? Ou você responde ali uma pessoa específica para poder responder tudo adequadamente, porque infelizmente rede social é isso. É um lugar ali, né? Hoje em dia tem lei, né, sobre essa questão de fake news, etc. Tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque senão entra numa questão de crime, de calúnia, de difamação, crime cibernético, enfim. Então tem que tomar esse cuidado, porém, ainda é um ambiente que as pessoas falam que vem na telha, né? Acha que Além de vir na telha, tem um outro negócio seguinte, se você vai entrar para a rede social, você tem que estar preparado. Porque não adianta você entrar para a rede social e você está postando e você não responder e você não está acompanhando. Já aconteceu numa instituição que eu fui presidente dela, que a instituição tinha a rede social e tudo, e uma colaboradora criou um blog. Aleatoriamente, ela criou um blog. Aí um dia eu estava pesquisando, aí apareceu lá o nome, lá, blog, não sei o quê. Na hora que eu entrei no blog, criado dia tal, aí eu olhei a última publicação, tinha assim, uns 6 meses, 8 meses tinha acontecido. Só que depois eu comecei a dar o scroll na tela, um monte de propaganda de pornografia, de site pornográfico e tal, aquela coisa toda. Eu bati o olho e falei, nossa. Liguei e falei assim, quem que fez isso? Aí falei assim,
Tira agora, olha lá como é que tá. Olha só, cara. Rede social, se você não acompanha e se você não está preparado para a rede social, não adianta. Antes de ser social, você tem que ser relevante. Relevante em quê? Nos seus processos que estão para trás da rede social. Não é pegar só sair fazendo, não né? Não é sair fazendo. Copiar e colar, igual o pessoal faz muito. Analisa alguma rede social e começa a fazer, mas não sabe que por trás, como você disse, é um teatro, é o back-office. Você tem toda uma equipe ali pensando, organizando. Por isso que tem pessoas com milhões de seguidores e cada vez mais, e outros com que não nenhum. Não conseguem engajar, não conseguem dar aquele, né? E é justamente isso, é equipe, é pensar e fazer com que, né? E tem outra coisa, rede social dá trabalho, cara. Dá demais. Dá trabalho pra caramba. Muito trabalho. Muito trabalho mesmo. O que eu acho é o seguinte, rede social é ótima, é bacana isso tudo. A nossa rede, a nossa postagem é outra história. Você posta a hora que você quer, você posta um monte de besteira. Se alguém for me seguir no meu Instagram pelo meu nome, só vai encontrar piada ruim. Que é meu, é particular, eu posto na hora que eu quiser. Agora, se é profissional, né? É outra história. Eu já peguei profissionais da área de saúde que no Instagram dele tinha foto de churrasco, foto de procedimento que ele estava fazendo, foto de equipamento, uma salada. Né? Assim, acho que agora os profissionais de marketing digital vão ficar meio bravos comigo. Porque às vezes o cara fala assim, não, para dar engajamento você tem que colocar alguma coisa da sua vida, da sua família e tal. Legal, mas saiba colocar. Se você é um médico que cuida de problemas, por exemplo, cardiológico, você vai colocar lá que você está no churrasco, tomando cerveja e tal. Pega leve. Tem que ser bem pensado, né? Você tem que pensar, você tem que pensar. É mais uma vez, é bom senso. Tá? Então, assim, colocar algumas coisas, bacana. Agora, toma cuidado com o que você está expondo para os seus pacientes da sua vida pessoal. Verdade. Né? Então, isso é muito importante também, porque, querendo ou não, o que eu acho é que o seguinte, o marketing, ele expõe as instituições o tempo todo. Você está exposto o tempo todo. Para você aparecer, você tem que se expor. Se expor. Com o que é bom, com o que você tem, vamos dizer assim. E você tem que estar preparado da melhor forma. Por quê? Aí é a questão que eu estou falando. Por que o marketing ele tem que ir além do digital? Você vai lá, tem uma clínica de ortopedia, você tem um paciente que escorregou na escada e você não tem rampa. Ele vai falar, fui na clínica de ortopedia, eu vou processar a clínica. Você tem que entender a jornada, você tem que entender como é que é, você tem que ter todo, essa... né? É o todo. É o todo, Fred. Desde a hora que ele está pesquisando a sua clínica até a hora que ele sai de dentro dela. É o todo. Exatamente. Você tem um livro legal de marketing, chama Marketing 4.0. Já saiu até o 5.0. Ele fala que você tem um caminho do cliente, do consumidor hoje, que é o seguinte. A jornada, assim, eu sei... Existe ali um produto, um serviço que atende a minha necessidade e atende o meu desejo. Eu quero saber mais sobre isso. Aí eu vou lá, vou pesquisar e tudo. Eu escolhi. Ótimo, eu escolhi. Depois que eu escolhi, eu comprei. Tá? Depois do que eu comprei, eu tenho que ter uma experiência boa para eu estar falando de você. Então, eu tenho esse caminho que eu tenho que percorrer. E esse caminho, você falou, é o todo. Desculpa, é o todo. Conta o todo. Vamos extrapolar aqui. Você vai no McDonald's. Você sabe que o McDonald's é tudo igual. Em qualquer lugar do mundo. Mas você compra, não é o sanduíche. Você compra o todo. Porque se você estiver perdido lá na China ou em outro país com... sem saber o que comer. Sem saber o que comer, na hora que você vê o McDonald's o Mzinho, os arcos dourados. Você vê os arcos dourados, você tá salvo. Você tá comprando Fred, todo. Deu fome aqui, hein? Tem um McDonald's aqui do lado. Isso é brincadeira, hein, cara? Não, vou te contar. Vontade dá. Falar nisso, dá pra ter um monte de merchan aqui, né? Não é? Vou começar a cobrar do povo, hein? Mas show demais, Fred. Obrigado. Beleza, cara. Muito bom essa aula, ótimo, né? Não, foi uma aula mesmo. Foi muito produtiva a aula. Exatamente. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai aí, né, se deliciar aí com esse podcast, porque tem muita coisa para tirar aqui e começar a refletir. E o intuito do podcast é justamente
para aguçar a curiosidade e aquele ímpeto, né, do médico sair um pouco da área dele, né? Da zona de conforto da zona dele, de conforto, para poder começar a pesquisar e estudar outras coisas também, né? Porque isso faz uma grande diferença. Quando eu comecei lá atrás, né, e a gente tinha equipes de marketing fazendo uma opção de estratégias, eu não via resultado. Aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a estudar isso. Foi ótimo para mim, porque eu comecei a conversar, né, com o pessoal de marketing de uma forma diferente, e aí começou a dar resultado. Por quê? Eu não sabia o que fazer com as informações. As informações estavam chegando, mas eu não estava sabendo. Muita coisa estava, sabe? Eles não ensinavam a gente também e eu tive que acabar aí estudando. Então, é justamente para isso. Então, esse podcast serve aqui para o cara, opa, peraí, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu vou entender sobre endomarketing, né? Sobre a questão de gestão de crise e imagem. Enfim, outra coisa que a gente falou sobre marketing externo, interno, entrega de valor, engajamento. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui. Não, então, muita coisa. É super interessante, né? Espero aí que o pessoal tenha curtido, né? E esse foi mais um episódio de Segurimed Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre o assunto, entre no link que está logo abaixo e o link da nossa biografia do canal. Considerações finais, meu querido? Queria agradecer, um prazer estar falando com vocês. Esse convite muito bacana. Eu acho que o tom da conversa também é bacana, porque a gente não está aqui numa coisa mais... Estamos mais conversando, formal, mais solto, mais normal. Então, acho que isso é mais verdade. bacana. O que eu acho, você falou um negócio muito interessante. Só para a gente fechar, e até eu falei isso com vocês lá, é para incomodar. Né? É para incomodar, é para pensar. Eu acho que a gente só cresce quando a gente pensa, quando a gente pesquisa. Nós que somos profissionais de marketing, ou qualquer outro profissional, tem que ter uma antena ligada assim 24 horas. Às vezes, uma informação que não tem nada a ver com a sua área, você fala assim, opa, peraí, eu posso aplicar isso daqui. Com certeza. Então, E isso que você falou é tão importante porque eu digo, isso a gente acaba fazendo bem específico para a área de saúde, mas não quer dizer que serve só para médicos, cirurgiões, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, não. Serve para qualquer empresário. O que é importante a gente ver é o seguinte, o marketing ele é muito adaptativo. Eu me adapto às diversas situações onde eu estou para trazer a melhor solução para o cliente, para a organização e para a sociedade. Através de criar, comunicar e entregar valor. Então, assim, eu acho que esse trabalho do podcast seu, eu já olhei, já ouvi alguns, achei super legal. Eu acho que o caminho é esse daí. Eu acho que o trabalho nosso como profissionais e tudo, não é só dar resultado, mas é a gente saber compartilhar também esses resultados e abrir oportunidade para que as pessoas pensem que elas também busquem soluções que sejam legais para elas crescerem, para elas terem prosperidade, serem felizes. Eu acho que isso que a gente tem que levar sempre na vida. É verdade. Certo. Não é não? É isso aí. Obrigado, Beleza, Fred. valeu, muito obrigado. Até gente. mais. Top demais.